Ó, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro curso do nosso segundo módulo. Nosso módulo sobre Pentest. Então, nesse primeiro curso, nós vamos falar sobre os fundamentos desse tipo de técnica utilizada aí dentro da segurança cibernética. Então, vamos lá. O objetivo desse curso, pessoal, é conhecer o que é o Pentest, como eles são planejados, como eles são executados, que tipo de ferramentas, que tipos de técnicas, o que ele busca e também como eles são reportados. Afinal de contas, os pentests eles têm como objetivos dar um overview sobre a situação da segurança de tanto de uma infraestrutura como também de sistemas. Então vamos lá, os pré-requisitos. Esse curso ele acaba abordando um pouco mais alguns conceitos avançados de rede de computadores, protocolos, portas, acesso à rede. Também vamos falar de sistemas operacionais. Então vamos conhecer um pouco de Linux ainda mais e também as vulnerabilidades de outros sistemas e também usar bastante linhas de comandos no Linux. Mas, caso vocês não tenham esse overview, façam o módulo anterior. Com os cursos vocês vão pegar uma boa noção desse assunto. Então vamos lá, percurso, né? Primeiro de tudo, o que é um pentest? Vamos falar das características do pentest, o que o define, né? O que compõe esse conceito. Depois vamos detalhar um pouco mais as fases. Existem algumas, vamos dizer assim, alguns tipos de convenções, tá? Não é uma regra solidificada, uma norma, mas aí tem alguns passos que foram aí definidos de forma consensual pela comunidade e acaba sendo aí uma base. Óbvio, ele é uma base, cada pentester vai criar ali de acordo com a sua necessidade, seu cenário atual, mas pelo menos é um início. E isso facilita muito a comunicação entre equipes. Na etapa 3, nós vamos definir um documento com a proposta de pentest, porque não é só simplesmente sair invadindo tudo não, tá, galera? Tudo é feito aí da perspectiva do ethical hacking. O pentester, ele entra num acordo com as pessoas responsáveis aí da organização e ele vai ter limites. Até onde ele vai? Até onde ele pode invadir. E por fim, nós temos o relatório com os resultados colhidos, certo? Então, na etapa 3, nós vamos propor um pentest com escopo, com preços, com datas. E na etapa 4, nós temos o resultado da execução da proposta, também expressado em um documento, ok? Então, vamos lá. Salve, salve, galera! Então, sejam muito bem-vindos à nossa primeira etapa. Então, agora nós vamos falar sobre o que é pentest. Então, o objetivo dessa etapa, pessoal, é falar sobre o que é um pentest, e é um recurso muito utilizado aí de forma a buscar e avaliar vulnerabilidades, tanto em redes, em termos de infraestrutura, como também em sistemas e aplicações. Então, pentest, ele é uma abreviação, concatenação aí de penetration test. Então, a busca ali dele é detectar e explorar vulnerabilidades dentro de sistemas ou redes, com o fim de validar, né, a eficiência, a eficácia dos mecanismos de segurança que já são implementados e com isso melhorar. Então, a ideia aqui é testar, saber como está e ajustar isso para alguns cenários possíveis. Né? É tipo um jogo de guerra, tá, pessoal? É impossível saber o que vai acontecer. Mas, com base em informações de situações anteriores, com base na situação atual, pode-se, assim, determinar possíveis cenários e treinar e melhorar a segurança com base neles, certo? Então, pentest não é uma coisa assim, terminei meu sistema, fiz, acabou. Não, é uma prática, certo? Como eu sempre falo, como todo mundo fala na área da tecnologia, as coisas não param. Toda hora está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, as técnicas estão evoluindo. Então, se as aplicações, ou melhor dizendo, se as organizações não implementam essas atualizações, seja de tecnologia, seja de prática, vai ficar para trás, vai ficar vulnerável, certo? Então, sempre é bom, ainda mais para instituições maiores, sejam qualquer tipo governamental, financeira, empresa, o pentest ele acaba sendo algo fundamental para a prevenção e mitigação de danos. E tem que ficar bem claro isso aqui, pessoal. Não é invasão deliberada de nenhum sistema, de nenhuma infraestrutura, porque ele é baseado em regras, em contratos, tá? É um serviço, galera. Hacker ético é um serviço. Você vai lá, vai testar, vai ter todas as diretrizes, qual área você vai explorar, até onde você pode ir, o prazo que você tem, tudo isso daí a gente vai ver depois na proposta do pentest. Mas, logo de cara, pentest não é simplesmente fazer o que quer, não, porque isso pode resultar até em treta criminal, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E como nós falamos lá no começo do primeiro, nos módulos anteriores, nós temos aí basicamente o Blue Team e o Red Team, onde eles vão utilizar técnicas de ataque e defesa para testar a segurança e disso extrair dados estratégicos para novas estratégias de segurança, né? Então, são muito utilizados esses profissionais, inclusive o Purple Team, que é uma equipe que contém membros com capacidades dos dois times, do Blue e do Red. Então, bem, galera, então, o que é o pentest, né? Então, o pentest ele é um ataque autorizado em um sistema, numa rede, numa aplicação, com fins aí de buscar as vulnerabilidades de segurança, pessoas intrusas e as explorações que podem ser feitas em cima desses problemas. Aí temos tipos de pentest na aplicação, na rede, física,
É aquela coisa de você conseguir acessar uma sala que você não deveria acessar, ter um crachá que não deveria permitir acesso, mas tem. E aí existem alguns processos que nós vamos detalhar um pouco mais além, desde a captura de informações, a modelagem das ameaças, análise de vulnerabilidades, exploração dessas vulnerabilidades identificadas, processo de pós-exploração e a geração de reportes, né? E aí fica a pergunta, por que fazer um pentest? Então, primeiramente, identificar as vulnerabilidades. Dessa forma, os coordenadores, o pessoal estratégico, está lá, está bem ciente do que está acontecendo e pode tomar decisões. Também validar nas políticas existentes, testar, tá certo, tá funcionando? Ok. E validar mesmo a eficiência dos mecanismos de defesa. Então vamos lá. Aqui, pessoal, ele é separado em algumas etapas. Essa questão das etapas, elas variam muito, tá? Elas variam muito, mas elas têm como base um framework, certo? Então começa com os testes de intrusão, a avaliação das vulnerabilidades, testes em aplicações web mobile, tem ferramentas de análise estática de código, análise leitura mesmo, estudo do código-fonte, análise da infraestrutura da rede, tanto lógica quanto física, ou seja, você conseguir, dentro da rede, escalar privilégios, fazer, executar ações que são de administradores, ou da própria rede física mesmo, de chegar com um cabo de rede, plugar numa rede, ter acesso, verificar credenciais, listas de acesso, tudo isso daí é bastante importante. Engenharia social, que é o foco na pessoa, é induzir alguém a cometer algo sem que ela perceba o real objetivo, manipulação de simulação. Aí tem teste de eficácia e eficiência, análise dos processos, identificar processos, maus comportamentos de risco. Mesa limpa e tela limpa, isso é extremamente importante. Muita gente não presta atenção, mas isso, um papel com um dado sigiloso pode estar bem exposto em cima da mesa. Passa alguém ali, tira uma foto, ou alguém rapta esse documento, tira uma foto da tela, vê uma credencial, ou alguém que sai e deixa o computador sem bloquear a tela aí. Então, conheço muita gente, é um ponto de atenção aí nesse ponto de deixar sempre a tela bloqueada quando você sai da frente do computador. Questão de furtos também, roubou o celular, e aí? O que acontece com todas aquelas informações credenciais? E retestar, sempre retestar, validar. Então, é um processo contínuo. Isso aqui deveria fazer parte da cultura de qualquer organização, tá? Então, vamos lá. Tipos de pentest, certo? O pentest, ele é classificado aí de acordo com o nível de conhecimento do atacante sobre o alvo. Então, ele tem 3 categorias básicas, o white box, gray box e black box. Qual é a estratégia aqui, então? No black box, geralmente, o atacante não tem informação alguma. Tá? Ele não conhece e-mails, não sabe domínios, não sabe IPs, não sabe rotina, não sabe atores, não sabe nada. Então, ele vai ter que descobrir, ele vai ter que trabalhar, fazer mapeamento, analisar as informações, que é o recon, como é conhecido, né? Reconnaissance. É o reconhecimento. O objetivo dele é simular um ataque real. E os ataques reais acontecem muitas vezes de outros países. Então, o atacante realmente não conhece a empresa, sabe o alvo, mas não conhece nada sobre ele. Então, ali, ele vai simular um ataque real. Então, ele acaba tendo esse ar mais realista. E ele também ele é muito mais demorado. E pode acontecer de não pegar todas as falhas. Mas é normal. Pouco conhecimento. Tá? O Gray Box, ele já tem um pouco aí de conhecimento da organização. Então, o objetivo é buscar os insider threats, os threats. São as ameaças internas. Então, são pessoas já dentro da organização, mas que também não tem todo o acesso. Ou seja, não é alguém com a credencial de topo. A pessoa está dentro da organização e ela vai ali aos poucos escalar privilégio, extrair informações de forma ilegal. Então, ele já tem algum tipo de acesso interno dentro da empresa. Ele acaba sendo um pouco mais eficiente do que o Black Box, porque ele é menos longo, menos tempo consumido, e mais econômico justamente por ter menos tempo. A questão é que ele também já não chega a simular um ataque real, mas, como diz o exemplo, ele não tem um contra real, desde que seu objetivo seja identificar as ameaças internas. E a caixa branca, o white box, quando o atacante tem acesso a uma conta privilegiada. Então ele já começa ali com acesso total, e aí ele tenta explorar com todo aquele poder que ele tem. Então é muito mais fácil de compreender, e é muito mais fácil de identificar as vulnerabilidades, já que tem um acesso muito mais amplo. Só que também tem muito mais dados, precisa filtrar os dados. Tem muito o que a gente chama de ruído, é muito usado pra galera da estatística. É dado inútil, é distração, então precisa filtrar e disso daí extrair um conhecimento útil. Que tipo de vulnerabilidades que são buscadas dentro do pentesting? Os usuários, engenharia social, rede, falta de firewall, listas de acesso, coisas mal configuradas. Os dispositivos também, roubar um celular, acessar o computador de alguém, brechas em softwares, aplicações também vulneráveis. Tudo isso daí acaba dando uma série de problemas. Até interessante, essa questão dos softwares, né? Recentemente foi divulgado um bug na biblioteca Log4j do Java, onde o atacante conseguiria tomar o controle de todo o servidor, de toda a máquina. Então, mesmo se você tivesse uma aplicação feita lá em PHP, ela ia estar comprometida igual, porque a falha na biblioteca permitia o acesso à máquina. Então, era um nível mais embaixo,
Então, é uma vulnerabilidade bastante complexa, muito complicada e perigosa. A galera estava trabalhando nisso, isso aconteceu acho que uns 3, 4 meses atrás. Então, o software também ele é uma porta de entrada aí para os atacantes. Bom, então agora, pessoal, a gente falou sobre o pentest. Nas próximas etapas, nós vamos detalhar como desenvolver um relatório, como desenvolver uma proposta e como executar. Então, vejo vocês nas próximas. Salve, galera, sejam bem-vindos à nossa segunda etapa do nosso curso de Fundamentos de Pentest. Então, agora nós vamos falar sobre as fases de um pentest. Então, vamos conhecer essas etapas e detalhar um pouco mais de cada uma delas. Vamos lá, pessoal. Então, o pentest aí tem uma série de etapas. Como eu falei na etapa anterior, existe um padrão convencionado, mas não uma regra rígida. Mas, via de regra, se segue para facilitar aí o entendimento entre as partes envolvidas. Então, o pentest primeiro começa com a parte de informações. Então, questionários, uma avaliação, reuniões, toda a parte de coletas de informações, modelagem de ameaças, exploração, análises, a obtenção de evidências, por fim, a emissão de um relatório e a entrega. Depois dessa entrega tem a avaliação, aí tem as correções, tem o reteste e o fluxo vai seguindo, tá? Então, para entrar nos detalhes das fases do pentest, galera, existe o Penetration Testing Execution Standard, ou PTAS, que ele é uma espécie de framework, então um conjunto ali de bases, de ferramentas para a execução do pentest. E ele é formado aí por 7 etapas. Primeiro, as interações iniciais, depois a coleta das informações, a modelagem das ameaças, a análise das vulnerabilidades, a exploração, pós-exploração e o relatório. Aí depois repete o ciclo para ir amadurecendo todo esse processo e aumentando aí a capacidade de correção, a capacidade de lidar com as ameaças. Então, vamos falar por partes, as interações iniciais. Então, é nesse momento que a empresa, a organização, contratante e o hacker ético, eles vão definir os escopos, os prazos, os valores e os limites, pessoal. Prestem muita atenção na questão dos limites, porque esse limite é o que vai dizer se o que você faz é legal ou ilegal. Se, por exemplo, o acordo faça um teste de intrusão na base de usuários. E se por acaso você descobre uma falha que compromete outro departamento, outra área da organização, você não vai simplesmente invadir. Vai relatar para o contratante e ele pode falar, ok, então prossegue o teste lá e me avisa que você descobrir. Ou ele vai falar assim, não, vamos ficar limitado aqui, depois a gente pensa nisso. Se você fizer isso mesmo assim, você está já numa questão de ilegalidade, pode ser bem, bem ruim aí os resultados, certo? Então, as interações iniciais são aí para elaborar um plano. Tá? É conversar, estabelecer aí os objetivos em comum. Feito isso, entra a etapa da coleta de informações, ou o recon, né? O reconnaissance, que é a parte de conhecer o alvo, né? Espiar o alvo. Né? Então, é entender ali os comportamentos, começar a buscar algumas brechas, entender, assim, basicamente é se aproximar do alvo para conhecer. E a emprega, ou melhor dizendo, essa coleta de informações, ela utiliza o OSINT, tá? Que é o Open Source Intelligence, nós vamos ter um foco só nisso depois. Resumindo, o OSINT é informações de fontes abertas, é tudo que você consegue encontrar na internet, sem precisar invadir uma base privada. É só saber buscar e encontrar. E quando nós vamos trabalhar com o Google Hacking e com o Shodan, vocês vão ver que tem muito mais coisa, e inclusive vocês vão poder acabar até ficando preocupados com isso, pelo tanto de informação que tem sobre nós na internet, e a gente não sabe. Feito isso, feita a parte do reconhecimento, entra a modelagem das ameaças, né? Então, ali encontra as vulnerabilidades e vai pensar assim, como combater essas ameaças e como mitigar os efeitos, no caso de uma ameaça concretizada. Então, encontrou a ameaça, faz essa modelagem, e aí entra a análise também, né? Que é uma fase de validação. Então, como são encontrados esses problemas. E aí entra a parte da exploração. Então, encontrou, avaliou o potencial dessas ameaças, é hora de atacar. Aqui acontece, de fato, o ataque dentro do pentest. Veja que tem várias fases antes. Mas aí a parte do exploit é utilizar essas vulnerabilidades, acessar. É óbvio que você não vai destruir a empresa que te contratou, mas você vai encontrar e relatar. Ó, essa vulnerabilidade me permitiu fazer tal coisa. Então, ter bastante cuidado nessa parte. Na pós-exploração, entra a questão de manter o controle. Ou seja, conseguir invadir, agora preciso manter a conexão. Mesmo que o computador seja reiniciado, mesmo que o sistema invadido seja aberto ou fechado, é uma forma de você manter uma sessão. É uma persistência de sessão. Nós vamos ver isso também, tá? Então, é a parte que você mantém o controle sobre o alvo e faz lá as atividades de exploração. E, por fim, gera o relatório com toda a documentação, com todas as vulnerabilidades encontradas, com todos os resultados da exploração, e entrega isso para o contratante, para que ele possa tomar decisões de como corrigir, fazer testes subsequentes, entre outras coisas.
Então é isso, galera. A gente falou rapidamente sobre pentest. Analisem o PTES. Tá? Ele é muito bom, ele é um padrão mundial, certo, de pentest. Então, entendendo esse framework, vocês conseguem, de forma virtualmente, aí, se encaixar em qualquer situação ou em qualquer necessidade voltada a pentest, em qualquer lugar do mundo, tendo um entendimento aí do PTES. Então, vale a pena bastante estudar aí, ok? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui a nossa etapa. Fala, galera, beleza? Então chegamos à nossa terceira etapa, onde nós vamos definir uma proposta de pentest. Então a gente vai falar aí sobre como se elaborar uma proposta de pentest para um possível cliente. Então, uma proposta de pentest, pessoal, ela segue basicamente os moldes de uma proposta comercial tradicional para o desenvolvimento de um sistema. Então isso daí vai envolver o escopo, ela vai ser produzida com base nas regras de negócios passada pelo cliente, certo? E ele também vai estipular as tecnologias utilizadas, o prazo de entrega, os valores, as condições de pagamento. Então isso sai tudo no mesmo padrão de uma proposta comercial convencional. Então, aí, galera, a gente utiliza alguma estrutura de tópicos aí para orientar nessa construção, né? Primeiro, você vai descrever a empresa. Vai falar qual é a empresa, o que ela já fez, qual é a especialidade. É uma descrição, assim, não muito técnica da empresa, mas que deixa bem claro que ela já tem experiência. Para, inclusive, que o cliente aí se sinta confortável em confiar no profissional ou na empresa. Então, vai falar de escopo e metodologia, né? Por exemplo, se é white box, se é gray box, se é black box. Quais serão as ferramentas utilizadas, quais as estratégias de invasão. Então, basicamente, você vai dizer como é feito, tá? E sempre pensando em como tornar isso mais simples e fácil de o cliente compreender o que você de fato vai fazer, certo? Então, é importante tomar cuidado aqui com a questão dos termos técnicos, certo? Eles ajudam, eles fazem parte aí, mas tem que tomar muito cuidado porque geralmente quem interpreta essa proposta é um administrador, certo? Pode ter sim o apoio de alguém de tecnologia, muito provável que tenha, porém é preciso contar aí que nem sempre o ponto de contato e não tem tanta especialidade em tecnologia, mas também dá para fazer um meio termo ali com uma descrição clara. Vou falar também dos valores e das condições de pagamento, se é parte na entrada, parte na finalização, ou se são outras condições, enfim. E as assinaturas dos responsáveis, certo? De quem propõe e de quem aceita a proposta. Bom, galera, é imprescindível que a proposta seja bem documentada e deixar bem claras aí as informações para o cliente. Quando eu falo de bem documentado, não é algo maçante e muito detalhista, mas que seja compreensível, certo? Nem sempre escrever muito é escrever bem, tá? Bom, mas parta do princípio que ela segue uma proposta comercial convencional e dá tudo certo, ok? Então é isso, galera. Até as próximas etapas. Salve, salve, galera! Então chegamos aí na nossa quarta etapa do nosso curso, onde nós vamos falar sobre como escrever um relatório de pentest. Pois bem, depois que a proposta foi elaborada, como nós vimos na etapa anterior, depois de já ter sido avaliada, aceita e posteriormente executado todo aquele escopo de ações, certo? Com as tecnologias, com as ferramentas elencadas, agora é necessário gerar um relatório com todas as vulnerabilidades que a empresa, o sistema, a rede, a organização tem. Então, para isso, é importante ter basicamente as informações do contratante, quem é a organização que contratou o profissional e o nome do profissional ou da empresa que realizou os testes. E existem dois grupos grandes de tipos de relatórios, tá, pessoal? O tipo técnico e o tipo gerencial. Isso se refere a quem vai ler esse relatório. Quem é a pessoa que vai receber essas informações, vai interpretar, vai compilar e tomar decisões. Primeiro de tudo, vamos falar do relatório técnico, tá? Então, ele possui vários detalhes técnicos, aqui não tem problema usar a terminologia de tecnologia, porque quem vai estar do outro lado recebendo é um técnico igual você, tá? Então, ele vai ter introdução sobre os detalhes técnicos, as informações sobre o teste realizado, as ferramentas, as tecnologias, detalhar de forma aí bem coesa quais são as vulnerabilidades que foram encontradas durante o teste, certo? Pensa que esse relatório técnico vai ser usado como base para ações de correções que a organização vai tomar. Além disso, vai falar aí das vulnerabilidades e das más configurações encontradas. Ele detalha também o processo de exploração e pós-exploração, então, como foram encontradas as vulnerabilidades, quando elas foram exploradas e como foi mantida aí a conexão para a extração dos dados. Vai descrever também os possíveis riscos e perdas de dados que essas vulnerabilidades podem causar. Para despertar aquele senso de urgência mesmo para que algo seja feito. E, por fim, ele retorna aí uma documentação voltada a um técnico. E, de outro lado, nós temos também um relatório gerencial, tá?
ele foca aí na descrição do teste. Então aqui ele é uma forma mais, ela não é superficial no sentido de menos dados, mas sim de que você vai abstrair toda aquela complexidade técnica do relatório técnico. Aqui você vai falar com um administrador, alguém que entende de processos, que entende de pessoas, mas não tem tanta profundidade ali em tecnologia. Então vai falar quais são os problemas encontrados, não detalhando em termos quais são as vulnerabilidades, quais são as consequências delas. Também vai falar como a empresa tem se portado com relação a esses riscos. Então envolve muito como a empresa trata, ou por que essas vulnerabilidades são resultado de posturas de riscos da empresa. E por fim vai trazer recomendações de correção e prevenção. Não se trata de correção técnica, de correção de bug, mas sim como a empresa pode mudar comportamentos, pode mudar até mesmo soluções, certo? Mas como que isso é feito do escopo ou melhor dizendo, da perspectiva de um gerente, tá? Então, de qualquer forma, pessoal, seja técnico ou seja gerencial, é extremamente importante que esse relatório seja claro para cada um dos públicos-alvos, beleza? Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa primeira etapa, ou melhor dizendo, nosso primeiro curso. Vamos agora para as etapas seguintes. Então, nos vemos lá.